boa noite para quase todas as pessoas daqui. E eu me sinto em casa. Vir a Bilac é sempre uma oportunidade de rever bons amigos, de revisar o caminho, porque de vez em quando eu erro, eu passo uma rua, eu chego uma rua antes. Mas eu definitivamente sinto-me muito bem ficar aqui com vocês durante esse período, né, das 8 às 9 da noite, para conversar sobre espiritismo. Então, estou em casa. Aí, esse nosso boa noite é com um carinho fraterno, né, daquele irmão que está lá em Araçatuba e que veio de branco, porque saiu direto do serviço e veio prestar, né, aprender mais um pouquinho. Eu não acho que o expositor espírita ele ocupa uma posição diferente daquele que está sentado na casa espírita. E nem posso assumir ou pensar de qualquer forma que estou numa posição ou estamos numa posição diferenciada. É o contrário. Nós já vimos várias avaliações, várias mensagens espíritas contando que o trabalhador espírita ele pode ou não fazer um bom trabalho, ele pode ou não cumprir com sua atividade na Terra, ele pode ou não evoluir muito bem. E não me colocando na condição diferente de ninguém, eu tenho certeza que venho aqui aprender. Porque foi proposto um tema. E ao propor um tema, a gente tem que estudar um pouquinho. Falar de improviso é ruim, então não irei improvisar. Fiz uma colinha, a cola está aqui na minha frente e a gente vai tentar seguir esta cola. Porque a USE regional, Araçatuba, ela agrega Bilac, ela agrega Birigui, ela agrega Guararapes, Valparaíso, Mirandópolis, Auriflama, Buritama, a própria Araçatuba e tantas outras cidades. A USE, ela vem tentando reativar uma coisa bem legal, que é montar uma escala de expositores espíritas regional. Essa escala, tendo alguém de Bilac, alguém de Birigui, alguém de Araçatuba, permite às casas espíritas o acesso. E a gente vem sempre em nome da USE fazer esse trabalho. Lembrando que a unificação é algo bem importante. Esta casa espírita, ela não está isolada do movimento espírita, né? Ela faz um trabalho em conjunto, entende o que a USE regional aborda, o que a USE estadual fala, o que a Federação Espírita Brasileira informa, e o que o movimento espírita internacional também faz. Nós somos células que funcionam, né? Essas células, todas elas estão em sintonia, assim como as nossas células do corpo. Uma célula de qualquer parte do meu organismo atende a um comando, ou a um comando cerebral, ou a um comando hormonal, ou a um feedback químico, mas as células elas não funcionam de forma independente do organismo. Se isso acontecer, é um câncer, não é uma célula amiga, já se torna uma célula inimiga, por assim dizer. E nós estamos aqui com esse objetivo, de estudar um pouquinho, de fazer unificação, e o tema, as leis morais, que a gente vai apresentar, está acontecendo desde o mês passado até este mês. Porque nós tivemos uma escala lá no nosso lar. Vocês já ouviram falar desse centro lá em Araçatuba? E caiu casualmente a questão 614 para a gente estudar, do Livro dos Espíritos. Depois eu conto um pouquinho sobre este capítulo do Livro dos Espíritos. Em seguida, fomos convidados a fazer uma outra atividade numa outra casa espírita. Qual era o tema? Questão 614, que é o início, né, da abordagem das leis morais. Daí eu entendi que seria interessante, por mais um mês, eu trazer o tema, conversar com as pessoas, porque quem mais está precisando dele sou eu. E a coincidência, eu imagino que ela foi dirigida à minha pessoa. E aí, se vocês acharem que vale a pena entrar no barco e analisar o que a gente vai conversar,
Então sintam-se à vontade. Vocês estão na mesma carona que eu estou pegando do Livro dos Espíritos. Essa questão 614, ela faz parte de uma abertura, de um novo capítulo daquela obra que Bezerra de Menezes conheceu. Foi o primeiro livro espírita que ele leu e que o fez perder o bonde, o ponto em que deveria descer na cidade do Rio de Janeiro. Quando ele percebeu que é Deus e foi para a segunda pergunta, a terceira pergunta, a quarta, ele se envolveu tanto com o Livro dos Espíritos que passou do ponto. E a gente sabe o que esse homem interferiu para todos nós. Bezerra de Menezes fez com que o espírita brasileiro observasse, não a adaptação, porque a doutrina espírita é a mesma em qualquer lugar do mundo, mas um encaixe com o país Brasil e com a natureza de nós brasileiros. Acabamos de assistir uma Olimpíada e vimos também na Copa do Mundo as pessoas que vieram participar do evento em nosso país dizendo: esse país é diferente. Estas pessoas daqui, elas agem de forma diferente. Estar aqui parece uma coisa muito bacana, tudo é muito animado, tudo é muito para cima, as pessoas nos aconchegam bem. E é uma peculiaridade dos brasileiros, e acho que dos latino-americanos, ter um coração que não cabe no peito. Depois a gente vai ver que só coração funciona muito bem, mas só o coração pode significar um desequilíbrio, né? Preciso ter duas asas, a do coração e a da razão, para a gente alçar voos mais elevados. E aí, quando me chega a questão 614 para estudar, e vimos que ela faz parte do terceiro capítulo, né, do Livro dos Espíritos, intitulado As Leis Morais, a gente percebe a amplidão deste capítulo. Ele dá origem a uma outra obra muito importante do Espiritismo. Só para dar uma dica. Qual é a obra de cabeceira do espírita? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando estamos com uma dorzinha no cotovelo, quando nós estamos um pouco tristes, quando estamos um pouco desafiados pelos problemas do dia a dia, a gente abre ao acaso o Evangelho, dá uma olhadinha, encaixa na vida e segue avante. É uma obra que traz muito consolo, não é? A gente lê, parece que já fica com base para tomar uma decisão. Kardec, ele desenvolve todo o Evangelho a partir deste capítulo, o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, cujo tema, as leis morais. Meu Deus, Vamos recuperar. Como que é montado? Deixa eu ver se tem um evangelho aqui. Tem. Como que é montado o evangelho? Nós temos sempre um trecho do evangelho que o Kardec ali coloca. Em seguida, nós temos um comentário daquele trecho. E, por fim, instrução dos espíritos. E vai acontecendo o livro inteiro desta forma. Ele procurou buscar passagens do Cristo com efeito moral, que pudesse trazer algo de bom a qualquer um. E quando faz os comentários, ele puxa desta terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí o Evangelho surge com esta beleza, com essa alegria de obra para todos nós. E a gente quer, então, buscar no Livro dos Espíritos a fonte agora. E começar com a pergunta 614. Ele perguntou aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Lei natural? Que lei que é essa?
Lei natural. Duas palavrinhas, lei e natural aqui. Quando pensa natural, pensa natureza, a gente já começa a abrir os olhinhos, né, e perceber o que tem à nossa volta. Qual é o noticiário que aconteceu de ontem para hoje? Alguma coisa que aconteceu na Europa importante? Um tremor de terra, com muitas mortes, uma cidade peculiar, super bonita, uma pequena vilinha desapareceu, porque na acomodação das placas tectônicas, ali embaixo deve haver uma falha geológica, aconteceu o tremor e pessoas morreram. A lei natural também nos faz lembrar de furacões, às vezes uma maré que se eleva, uma maré que abaixa, um vulcão que entra em erupção, e coisas lindas que estão à nossa volta. O mês de agosto é o mês de que árvore? Os ipês. Quando chega o frio, um pouquinho de chuva, ele é desafiado, ele não aguenta, ele arrebenta em flor e começa a gente a ficar entusiasmado quando olha para os lados na estrada, dentro da cidade. Os amarelos já estão explodindo aí fora. Em seguida, os outros virão. Mas é interessante que ano a ano eu fico empolgado com a beleza das árvores, mas elas nunca estão iguais. Ou elas estão maiores, algumas secaram, as flores não acontecem da mesma forma, a minha situação psicológica não é a mesma. Às vezes o ano passado eu curti a estação e agora eu irei curtir de outra forma, sentindo diferente. Isso nos faz perceber que a mudança é a grande lei. A monotonia não existe. Deus, ele não consegue imitar, Deus não consegue manter um dia atrás do outro da mesma forma. Impossível no dia de amanhã que vocês consigam enxergar a mesma nuvem no mesmo lugar. Ou que vocês, ao circularem pela própria casa, encontrem tudo exatamente na mesma posição, situação. Não. Nós teremos talvez uma poeirinha a mais ali, que o vento trouxe, nós teremos uma outra situação na cozinha, nós vamos perceber um aroma diferente, porque a terra tem essa dinâmica, a vida tem essa dinâmica da mudança, que é um tema, algo que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, o que se deve entender por lei natural? O livro dos Espíritos, ele foi montado em cima de uma linha de pergunta e resposta. O espírita não pode ter medo de perguntar. Ninguém pode ter medo de perguntar. Se alguém daqui se imaginar numa condição diferente da minha, por exemplo, vai ficar complicado seguir avante. Mas o Dinho está falando, ele está com a verdade. Não está, não. Não está, não. Eu estou dando um colorido, eu estou dando uma interpretação cultural, pessoal, científica, do que conheço, em cima de uma obra que todos nós temos, ela está escrita, é a codificação, mas todo mundo aqui tem o direito de fazer o que Kardec fez. Ele questionou. Ele montou uma sequência de perguntas e questionou a espiritualidade, que mandou, através de uma pleiade de espíritos, né, a pleiade do espírito de verdade, mandou respostas. E para esta pergunta eles disseram: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Adorei duas palavras que tem nesta resposta. Ele só é feliz quando está próximo da lei. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nunca se buscou tanto entender a tal da felicidade e infelicidade como nos dias de hoje. Abrir o Facebook é uma aventura, porque nós encontramos fotos e fotos de experiências distintas, ou Instagram, ou WhatsApp. Se quiser abrir também a revista Caras,
nós vamos encontrar um perfil psicológico de pessoas querendo divulgar algo ou contar algo através de imagem. A imagem da alegria, a imagem da tristeza, o choro, as mensagens, né, irônicas, as mensagens bem-vindas, aquelas de bom agrado, outras que nos desanimam, está tudo lá. Eu acho que a busca da felicidade, ela é um trabalho diário para cada um de nós. O nosso corpo, ele nos mostra uma mudança constante. Num dia, por uma situação fisiológica, talvez eu encontre mais desanimado. No outro dia, por uma condição fisiológica, talvez eu me encontre mais animado. E isso pode também ser psicológico. Pode não ser totalmente fisiológico. E aí a busca pela felicidade e infelicidade depende, segundo resposta dos espíritos, da nossa aproximação ou do nosso afastamento da lei natural. Da lei natural, que é a lei de Deus. Recentemente eu comecei, junto com a minha secretária, a fazer um estudo. Thaís também é espírita, e a gente viaja muito. E aí no carro, usando o Rede Amiga Espírita, eu achei fuçando lá, descobrimos um seminário. O título do seminário é Autodescobrimento. Em cima da obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo. E quem está fazendo esse estudo é o Victor Antenor Rossi. Victor Antenor Rossi. Então, se vocês quiserem digitar. Quando pegamos a obra Autodescobrimento e ele fez a primeira aula, falei, nossa, eu vou assistir a segunda aula também. Estamos na aula 27. Cada aula dura 1 hora. E eu sei que eles já estão estudando por volta da aula 60. Eles estão bem à frente. Estou na 27, junto com o Thaís, mas nós vamos chegar lá. O que gostei do trabalho do Victor é que ele é psicólogo. E ele está dando uma leitura da psicologia para uma obra psicografada por Divaldo, aonde Joana faz a análise das nossas buscas. Ali ela conta do nosso self, do id, das nossas sombras e o que de fato a gente procura. O papel do consciente e do inconsciente nas nossas vidas. O que a nossa infância poderia estar afetando na nossa vida adulta e o que nossa infância espiritual poderia estar afetando nas nossas conquistas, nas nossas metas. Achei fantástica a abordagem dele. E tenho procurado me inspirar, estudar o Dinho e descobrir o que o Dinho pode fazer melhor, para ele não errar o caminho da própria busca. Porque não é criar uma imagem e passar uma imagem. Está acontecendo uma filmagem, valeu. Mas não é esta imagem. É a minha luta comigo para me entender. Para fazer esse tal autodescobrimento à luz da doutrina espírita, que é algo muito interessante. Mas é a busca da felicidade e da infelicidade aqui colocada. Na 615, Kardec pergunta, mas essa lei de Deus é eterna? Quer dizer, ela sempre existiu e sempre vai existir? Fique imaginando os nossos vereadores, as pessoas que deliberam, ou que montam as leis, o que elas pensam se elas derem uma olhada nesta questão 615. Porque dia a dia as coisas mudam, né? Num dia a nossa cidade funciona de um jeito. Ali um tempo passa, eles resolvem votar um projeto e aí muda. Já não vale aquilo que antes a gente estava obedecendo, agora temos que seguir outras regras. E imaginemos se de repente um vereador achar que a cidade está ficando suja porque as árvores estão derrubando folhas e flores.
E este vereador achar que para a cidade ficar limpa, a lei da gravidade tem que desaparecer, para que nada mais caia. Então o vereador vai lá, cria o projeto, a lei da gravidade, chega. Quer extinguir a tal da lei. Todo mundo vota a favor. Não, chega de lei da gravidade para não sujar a cidade. Vai adiantar? É o que está colocado aqui. A lei de Deus, ela é eterna, desde a sua origem até a eternidade. Na resposta, tem uma parte que diz assim, uma que Deus não se engana. Depois, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Dois universos. Existe um universo natural, físico, um universo moral, espiritual. E a gente consegue localizar na rua, com os nossos amigos, com as pessoas de convivência, que nós somos guiados por estes dois setores. Eu tenho um paciente que me ensina muito. Ele é o Dr. Edson. É médico, ele foi deputado há algum tempo, foi político, e ele é uma pessoa que me mostra essa peculiaridade. Como médico, ele olha as coisas de forma muito racional, com muita lógica. E é claro que ele vem sofrendo um grande desafio na vida. E até comento o nome dele, porque a gente pode fazer uma prece por ele, pela família dele. Ele recebeu um desafio há pouco mais de 2 meses, quando seu filho, indo para a fazenda, no carro da frente, ele indo no carro atrás, de repente, capota, bate o carro e morre. Ele prestou socorro para o filho, que morreu. E ele foi desafiado em toda a sua razão com aquela nova situação. Quando o encontrei, depois do acontecido, me coloquei, né, que eu sentia muito que tinha o fato e que eu colocava à disposição dele também os meus sentimentos, né, a dor que ele estava sentindo, a compaixão que ele deveria receber nessa fase de velório, no inglês, né, o grave, o instante em que você tem que sepultar de fato aquele que falece na tua família. A gente comenta a palavra desencarnação, mas quando conversava com ele, notei que ele estava buscando uma ajuda e uma interpretação para esta nova situação, que ele não sabia lidar. Ele falou: Dinho, o que é esse negócio de experiência de quase morte? Eu falei: experiência de quase morte, doutor Edson? Quando as pessoas passam, por exemplo, por uma parada cardíaca, mas são ressuscitadas. E ao retornarem à vida que a gente conhece, física, elas voltam contando: olha, eu me senti num túnel, eu me sentia muito leve, lá nesse túnel eu vi pessoas, e aí eu vi fulano, beltrano, ciclano, e vi uma luz, e eu queria ir em direção à luz, mas aí fui atraído para o corpo e acordei. Então, doutor Edson, essa é a experiência de quase morte, que nos anos 80 foi muito estudada. Dr. Raymond Moody Jr., ele veio ao Brasil, contou muitos casos, e é isso. Nós temos um medalhista olímpico, que é o Lars Grael. Ele teve um acidente, um jet ski, se eu não me engano, atropelou, ele sangrou muito na praia, e teve o coração, por alguns instantes, parado. Ele foi ressuscitado e voltou contando a experiência de quase morte. Se quiserem ouvir, entrem lá, coloquem o nome do medalhista no YouTube, vocês vão acompanhar o depoimento dele. E aí o doutor Edson, notem comigo, este homem que tem uma lucidez, tem um conhecimento das leis que regem o universo físico, conhece biologia, conhece a matéria, a questão do trilhão de células aqui, compondo este organismo, ele aí questionava: mas e a experiência de quase morte? Como a dizer, eu preciso
de mais informação. Eu preciso, não é consolo, mas eu preciso respaldar a minha lucidez com um conforto que não tenho. Porque a morte arrebatou meu filho. E eu não sei o que fazer com essa informação dentro de mim. Estou em conflito. Daí, Dr. Edson, eu imagino que ele continua buscando informações, deve estar estudando uma ou outra obra espírita. E... Oi? E ele deve estar, como todos nós estamos, procurando esta resposta. Afinal, com a morte, o espírito segue ou acaba ali? Será que a morte física é o fim de tudo ou é o começo daquilo que a gente chama de vida eterna? Da vida que precede e prossegue ao corpo físico que aqui esteve. E o que eu pude e posso oferecer para ele é isso, conversar nos centros espíritas, que a gente tem amizade, para mandar uma prece, um carinho para o coração dele, que deve estar recebendo, ele, esposa, e o próprio filho no plano espiritual, que deve despertar, deve ser acolhido pelo avô, por alguém que já está do outro lado também, prestando socorro. A gente vive em família, a gente é uma grande família, física e espiritual. Família congênita, família biológica, a família dos amigos, a família do centro espírita, mas nós temos este aspecto, né, de vida, essa maneira de seguir. Prosseguindo, a gente tem que estudar. Na 617, é colocado na resposta a seguinte frase: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É lindo isso. O sábio estuda as leis da matéria. Que show! Então as universidades, os centros estudantis, tudo que o ser humano vem se organizando para educar, tem validade? Como tem? É a sabedoria, é a cultura tão necessária para o universo material. E nunca a gente pode relegar a segundo plano as conquistas do homem de ciência. E aí aparece uma palavra tão linda: o homem de bem. Pode ser homem de mal, pode ser o homem de outra coisa, mas o homem de bem, ele nos faz lembrar Bezerra de Menezes, não faz? Nos faz lembrar Francisco de Assis, nos faz lembrar Chico Xavier, como expoente, espíritos missionários que fizeram. Nós não somos missionários, nós temos nossas sombras, nós somos tão humanos, né? Nós todos aqui, quer dizer, eu muito mais, né? Muito mais. Mas a gente pode escolher ser um homem de bem, ou não. O que será esse homem de bem? Tem uma palavra que a gente aprendeu a gostar, eu a conheci há alguns anos, mas eu adorei quando ouvi pela primeira vez. É uma palavra que foi criada por um americano na cidade de Nova York. Ele se chama Bill Drayton. Ele inventou a palavra chamada empreendedor social. E com isso vem uma situação chamada empreendedorismo social. E ele criou isso em 72. O que o empreendedor social faz? Ele empreende. O que o empresário faz? Ele coordena uma empresa tal, que visa o quê? Lucro. Para a coisa girar, para a moeda girar, para a economia girar. O que o empreendedor social faz? Ele visa lucro? Visa. Para o bolso? Não, é indireto. Para o social. Daquilo que está à sua volta, à sua região, na sua cidade, no seu país, no seu universo de atuação. E essa palavra, ela agora pode ser aplicada a muita gente, que até recebe nome de santo. Já começa a imaginar um Francisco de Assis como um empreendedor social, um homem que movimentou milhares de pessoas na Europa, pessoas dali e trazidas da África também, com a sua ação de melhorar tudo que estava à sua volta, com o exemplo próprio e daqueles
que buscavam socorro. Bezerra de Menezes fez muito, ele deu essa conotação ao movimento espírita do Brasil inteirinho. Acho que todos nós percebemos que quando não tínhamos acesso à saúde, não tínhamos acesso a qualquer socorro material, material direto para alimentação, para a saúde, as casas espíritas já estavam fazendo alguma coisa. Era Benedita Fernandes atravessando a linha do trem ali em Araçatuba para montar alguma coisa em prol das mulheres, das crianças e dos chamados loucos. Era o seu Rolandinho montando a casa transitória, a casa da sopa, junto com tantas pessoas que voluntariavam aquilo tudo. E tudo pipocava no Brasil inteiro. Eu citei 2, mas em Araçatuba muitos outros fizeram, colocando o espiritismo junto com um benefício social, sem fins lucrativos econômicos, mas com benefício àqueles que pediam socorro. Chico, lá em Pedro Leopoldo, deixou uma carta, tem alguma coisa escrita lá num quadro. E lá diz assim: a partir do dia que este centro espírita, esta casa, não mais servir aos necessitados, aqueles que buscam socorro, por favor, tranquem a porta da frente e levem a chave para a Federação Espírita Brasileira e eles saberão o que fazer com a instituição. Isso é um chamado para todos nós. E eu só citei, nós só estamos comentando a questão do empreendedorismo social, porque eu acho que o homem de bem, ele pode se envolver com este setor de atividade. E por falar em setor, quais são os setores de trabalho que a gente tem? O que é primeiro setor? Eu trabalho no primeiro setor. Tudo que é ligado ao governo. O governo é primeiro setor. Eu sou funcionário público, sou um servidor público em tempo parcial, é um regime de trabalho que me permite também trabalhar no segundo setor. Sou autônomo. Daí, no segundo setor, eu faço atividade com o meu ganha-pão para poder tocar a vida também. Mas aí, um tempo atrás, achei que valia a pena ir para o terceiro setor. Daí, naquele período, a gente acabou se vinculando a uma OCIP, uma organização social de interesse público, que faz um serviço voluntário aí junto com dentistas do Brasil e da América Latina. Mas, porque percebi que no terceiro setor, pela minha formação profissional, eu teria um link, uma possibilidade de ligação. Qualquer um daqui pode estar transitando no primeiro, no segundo e no terceiro setor. A casa espírita é o melhor terceiro setor que a gente pode conhecer. Aqui a gente faz muito isso sem saber, sem colocar o nome. Porque empreendedores sociais estão dentro dos centros espíritas há séculos. Nós temos que desde o seu início, Kardec já fazia isso, quando levava socorro àqueles mais necessitados. Ele mandava as moedas e às vezes diziam para ele: mas fulano de tal, ele tem uma casa que tem cortina. Meu Deus, leva mais, que ele está precisando mais. Porque a gente sabe que ele está em dificuldade, ele não teria condição de tocar aquela vaidade ou aquela estética se não estiver passando fome. Prosseguindo. Kardec pergunta: se é dado ao homem aprofundar nas leis divinas, é dado ao homem esse direito? Se cada um daqui quiser falar, não, quer dizer que a lei divina é a lei natural, eu quero saber, eu quero entender essa lei divina e natural, porque eu quero ser feliz, quero me aproximar da lei divina ou natural. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho direito, eu consigo fazer isso? Resposta: lógico que consegue, é possível. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Não dá tempo. É uma universidade de grandes estudos, onde ela tem uma parte toda envolvida na formação teórica, depois na aplicação dos conceitos aprendidos. Não é só teorizar, a gente vai, num certo instante, usar o cognitivo para aplicar, para fazer alguma coisa mais. E na 618, o Kardec extrapola, porque tem que vir realmente de uma pessoa
muito dinâmica e uma pessoa com uma visão de futuro muito grande, esta questão. São as mesmas para todos os mundos. As leis divinas, ele expandiu. Ele não questionou mais a terra, ele questionou o resto. E a resposta: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Que mundo é esse? Particularmente, o Dinho é fã do planeta Terra. Eu adoro isso aqui. Ah, mas isso aqui é difícil, o planeta é difícil. Eu sou um apaixonado do planeta Terra. Não sei se terei direito a ficar nele, mas que se ficar aqui está bom demais para mim, porque eu imagino que é bonito, eu acho demais o nosso planeta. Mas Kardec diz que não, as leis são adequadas a cada mundo, elas são eternas, elas existem desde, não tem um início, não tem um fim, elas são imutáveis. E elas serão extrapoladas para todos os mundos. Emmanuel, ele no livro A Caminho da Luz, a gente já fez um trabalho aqui sobre o A Caminho da Luz, eu creio, alguns anos atrás. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos ensinou e nos trouxe informações belíssimas sobre os povos dos outros mundos. E eu vou comentar uma frase do Emmanuel, do A Caminho da Luz, onde ele diz: os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de uma comunidade universal. Eu falei, uau! As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. Frases colossais. Uma amiga minha dentista postou outro dia, na mídia social, uma frase que dizia assim: a linguagem do sorriso é a única que qualquer pessoa do planeta entende. Não precisa de tradução. Achei o máximo. Não tem que ter professor de sorriso para o outro interpretar o sorriso. Sorriso é sorriso. E aqui ele coloca, ele vai além. A linguagem do amor, ela é universal. E aquela sensação gostosa de dar, que dá na gente, quando uma pessoa bem-humorada, uma pessoa para cima, uma pessoa que está próxima das leis naturais, senta perto da gente. Uma alegria. A pessoa está bem, já dá vontade de sorrir. Quando uma pessoa está muito mal, a gente fica triste também. Eu, como estou tendo até hoje a oportunidade na vida de aprender com as pessoas que vêm até mim, observo nelas algo curioso. Hoje atendi um homem, da qual ele tem uma maneira de se expressar que não muda. Ele está sempre assim. Sempre. Eu conto piada, eu converso, minha secretária entra na sala, corre para o outro lado. Ele... nem uma reação. No começo eu entendia, ele não está gostando, ele deve estar insatisfeito, então não vai voltar. Mas voltou. Voltou de novo. E ele continua voltando. Daí percebi que não era uma reação dele especificamente com o que estava acontecendo na nossa atividade. De verdade, ele é uma pessoa que tem dificuldade de expressar os sentimentos, de expressar aquilo que vai dentro dele. E a gente se ilude em achar que as pessoas não gostam de perceber que a gente está bem. Faz isso não. O indivíduo que reclama muito, que se mostra muito infeliz, que quer colocar a imagem de infelicidade para frente,
ele é um indivíduo que gradualmente vai ficar isolado. Porque você não quer se aproximar. A linguagem universal é do amor e não do desamor. A linguagem que vai nos aproximar é aquela do bem-estar e não do mal-estar. Quando a gente causa mal-estar, a gente só fica perto por causa de compromissos morais muito fortes, ou biológicos. Mas se o mal-estar gerado pelo próximo na gente não nos retém a qualquer vínculo, normalmente as pessoas se afastam. As pessoas não se aproximam. Quem pôde acompanhar Chico, a Clarice está aqui, ela foi, eu acho que outras pessoas já tiveram esta grande oportunidade de visitá-lo em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, sabe que Chico estava lá trabalhando e milhares de pessoas afluíam por simpatia, porque ele traz bem-estar, não mal-estar. Porque ele trazia alegria, uma palavra de consolo, um sorriso amigo, uma frase do Evangelho, mas muito embasado no Cristo, longe daquilo que o Dinho sente ou entende por Cristo. Mas Chico, ele dava aquela sensação para todos que chegavam perto, de que valia a pena, e do que ele estava fazendo era muito bom. O homem de bem, o empreendedor social. Ah, mas ele pode ser chamado de santo. Se quiser trabalhar dentro do conceito religioso, santo, católico, ou de outro, um avatar de um conceito religioso hindu, pode ser também. Pense como quiser, né? Há esta liberdade para as pessoas adaptarem os homens de bem à sua linguagem. E após essas perguntas, que nós vimos já a questão da lei natural, aí Kardec pergunta aos espíritos: a gente pode subdividir essas leis naturais em 10? E os espíritos respondem: mas alguém já fez isso no passado, dando essa liberdade. Quem que montou uma tábua da lei para organizar um povo recém-saído da escravidão e que tinha muitos problemas sociais a se resolver para que o grupo não se desfizesse? Moisés. E aí surgem as pérolas. Linda, a história da pérola é a coisa mais linda. Como que uma pérola surge, como ela se forma dentro de uma ostra. É um mecanismo de defesa da ostra contra um agente agressor. E aí, aquele agente agressor que na ostra lhe causa, entre aspas, dor, se transforma no brilho da pérola. E a gente reclama dos desafios diários achando que eles são ruins. Mesmo da dor, reclamamos da dor achando que ela é do mal. A dor não é do mal. A dor, ela nos protege. A dor é um mecanismo de proteção que a natureza criou para nos promover a evolução. Ela é proteção, não agressão. Se eu sinto uma dor em algum lugar porque machuquei, eu entro em processo de defesa daquele lugar até que ele se recupere. A dor me avisou, está machucado. Eu faço proteção e me recupero. Eu estou com o joelho machucado aqui. Há 3 semanas, um menisco rompido. Estou protegendo ele. Ainda bem que doeu. Porque eu protegi. A dor às vezes é física, a dor às vezes é psicológica. Mas ela é um aviso de algo que precisa de cuidados terapêuticos. Se no campo psicológico e espiritual, cuidados e terapia espiritual. Se no campo material, cuidados e terapia material. Mas é a mesma dor que nos protege. Mas depende do enfoque. Ah, eu sou uma pessoa que tem dor. A dor nos afunda quando eu tenho um enfoque diferente. A dor nos deprime. É complicadíssimo ter dor crônica, física e psicológica. As duas dores, a dor espiritual e a dor material, ao longo dos anos, nos desgasta muito. E nos dificulta o progresso, se a gente não souber interpretar. E olhar para ela da maneira como estamos colocando aqui. E as pérolas, né, aparecem, esse colar de pérolas é montado. O Haroldo Dutra, ele alinhava tudo isso, os conhecimentos
aí do Evangelho de Jesus, as colocações de Moisés e aí a chegada do Espiritismo. Jesus, ele sintetiza as leis colocadas por Moisés. Quando ele é questionado, qual é o maior mandamento? Ele sintetiza em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E fica ali. Daí Kardec vem e coloca as leis morais em 10. Eu assisti uma outra palestra na Rede Amiga Espírita de André. Procurem lá, escrevam lá. As leis morais e André. Eu não me lembro o sobrenome dele. E o André, ele fez uma subdivisão, colocando as 10 leis morais na colocação de Jesus. Então Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, nas leis morais, nós temos as 2 primeiras que atendem o amor a Deus. Qual que é a primeira lei moral? Lei de adoração. Qual é a segunda lei moral? Lei do trabalho. Eu começo com a lei de adoração e a lei do trabalho. A lei de adoração me conecta com Deus. A lei do trabalho me aproxima. Se eu começo através de uma prece, aqui no centro, já fazer uma evocação do Espírito amigo, de uma entidade superior, de Jesus, se eu busco essa harmonia divina, se eu busco o divino, eu estou adorando. Há muitas maneiras de adorar a Deus. Não é necessário um templo. Pode ser num templo, mas não é necessário um templo. O maior altar que se tem para se adorar a Deus está no próprio coração de cada um. Não vai estar num lugar. É claro que muitas pessoas são impressionáveis pelo estético. E num lugar, você se sente mais tocado. Mas esta adoração, ela funciona da mesma forma sem este local. Esta semana circulou também na mídia social. Vocês vão falar, por que esse Dinho só fala de rede social? Mas é o que mais a gente interage nos dias de hoje, para se informar. E circulou esta frase do Chico, que a gente já conhece, que é aquela: quando uma mãe faz uma prece pelo seu filho, a sua voz arromba o plano espiritual, arromba o céu. A prece chega lá. Daí, a lei da adoração, ela vai acontecer de inúmeras maneiras, e eu acho que cada um vai descobrir a sua forma. Como eu lhes disse, Deus todo dia te dá um quadro novo para admirar. É você colocar o pé na porta da sua casa e olhar para frente, o quadro já é diferente e já te permite uma nova apreciação, uma nova admiração. A lei do trabalho, caramba, a lei do trabalho é a aproximação mesmo. Aquilo que a gente comentou sobre empreendedorismo, quer dizer, você se movimentar numa causa, isso vai te contar um ponto a mais. Nós temos dificuldade de não ter o que fazer. Tenho a impressão que, ao me aposentar, daqui a algum tempo, espero que demore muito, ao me aposentar, eu tenho a impressão que eu vou sentir bastante. Preciso planejar essa aposentadoria com transição de trabalho. Porque não existe ociosidade de verdade. Mesmo no ócio, a gente é produtivo. Existe um livro com este título, O Ócio Produtivo. Nós podemos trabalhar vinculados ao ganho material ou não. Bem, quer dizer que nós temos o amar a Deus sobre todas as coisas, 2 leis morais. Quais são? Adoração? Trabalho. Aí, nós temos que amar a si mesmo.
o André faz essa colocação, ele antecipa, ele coloca o próximo depois e o a si mesmo primeiro. Então, ele diz amar a Deus, depois amar a si próprio. O amar a si próprio, quando minha secretária olha, Dinho, seu cabelo, eu falei, tá bonitinho o meu cabelo, hein? Critica não. Amar a si próprio, pode notar, espetado, caindo, branco, tá? Mas vamos lá, tonaliza, o Dinho tonaliza cabelo. Então tem lá meu senso de autoestima, a busca, o amor a si próprio, porque acho que estando bem comigo, eu tenho algo a oferecer para o próximo. Se eu não estiver de bem comigo, eu não tenho nada para oferecer para o próximo. E se eu oferecer para o próximo, eu recebo de volta. Falando das secretárias, uma hoje falou, mas amanhã nós vamos viajar para onde? Falei, nós vamos para tal lugar. Ela costuma me encontrar no serviço. Falei, não, eu passo na tua casa e te pego. A outra, tá bonzinho. Eu falei, não, eu vou dar carona para ela, porque eu quero receber carona no futuro também. Estou investindo no meu futuro. A gente vai fazer uma troca aí. De verdade, né, na nossa vida não é isso que acontece. Mas a reciprocidade do que você joga para a vida é um fato. É natural que tudo volte. E o amar a si próprio, nas leis morais, diz respeito a 3 itens. Primeiro, lei de reprodução. A lei de reprodução, uma outra psicóloga chama de amor íntimo. A gente pode comentar a subdivisão dela em outra hora. Mas a lei de reprodução, a manutenção da espécie, é fundamental para o prosseguimento do planeta. Mas está saturado, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. As previsões de Emmanuel para a população terrena é muito maior do que esta, que aqui está. O Brasil é um país ainda vazio. É um país que tem muito a oferecer para a humanidade encarnada. Num planeta maravilhoso chamado de provas e expiações. Em transição para um mundo de regeneração. Se continuar provas e expiações, eu continuo apaixonado pela mesma Terra, tá? Não precisa ser Marte. O Dinho quer ir para Marte, não quer não. Quer não, o Dinho quer ficar, se puder, mais um pouquinho aqui no planeta Terra. Porque é um planeta lindo. E o ser humano, na individuação, na criação, ele não vem de cara para a Terra. A Terra é um grande mérito. Gente, encarnar aqui já é uma coisa muito boa. A gente já superou a fase dos mundos primitivos, da ingenuidade, da ignorância. Nós não estamos mais lá. Aqui na Terra, é provas e expiações, a gente erra um monte, a gente acerta um outro tanto, a gente se arrepende, a gente quer arrumar. É confuso isso, porque a gente não é só bom, a gente não é só ruim. Verdade. Mas a Terra é uma conquista de todos nós. Foi muito legal poder nascer aqui, na nossa família. Que delícia respirar. Não faz mal para o meu pulmão. Me dá saúde. Quanta energia vem gratuitamente da terra, que promove, né, a nossa agricultura, a nossa pecuária, que nos permite o prosseguimento das nossas cidades, a multiplicação, né, a reprodução. E a reprodução ganhou outras formas. Nós temos a fecundidade natural, nós temos a fecundidade artificial, o FIV. Lembra o bebê de proveta lá atrás? De repente virou fertilização in vitro. E aí as relações humanas se modificaram também, onde as famílias se modificaram e muito. Nós temos as novas famílias, em que nós temos as relações heteroafetivas, as relações homoafetivas, e as relações vão prosseguindo, não sabemos para onde. Mas estão inseridas na lei de reprodução e no próximo item, que é a lei de conservação. Reproduz, mas conserva. E o conserva a si próprio e ao próximo que é da tua responsabilidade. Numa paternidade ou maternidade adotiva ou natural, por exemplo. Ou na conservação do ambiente que a gente vive em grupo. Essa
Essa lei de conservação está bem em moda. A gente fica com tanto peso de consciência. Por exemplo, vou chupar um sorvete, já fico pensando, aqui tem açúcar, glicose, tem isso, outro. Não, não pode. Aí eu vou comer uma panqueca. Bom, aqui tem um pouquinho de proteína, mas de novo, tem o amido, tem o glúten, nosso glúten. Comer uma coalhada, lactose não. E aí, os nutricionistas estão nos instruindo muito sobre a tal da lei da conservação do nosso corpo, mas a gente precisa não só se conservar fisiologicamente, materialmente, mas também manter a conservação espiritual, que ela depende de outros nutrientes. Aqui nós não falamos mais do glúten, da lactose. Aqui o nosso comentário sobre o que é pernicioso é o desejo de vingança, é o ódio em relação a alguém, é não conseguir esquecer uma ofensa. O foco da conservação espiritual é um pouquinho diferente do foco da conservação material. Mas é a mesma lei. E em seguida vem uma lei que tem um nome feio, chamada destruição. A gente, puxa, vai destruir. Não é bem assim. Nós podemos substituir o nome destruição por renovação, que é a mesma coisa. Nós nos renovamos todo dia. Isso aí fala lá no centro espírita. Não, de verdade. O nosso organismo se renova todo dia. As tuas células de hoje não são as mesmas de ontem. Por exemplo, quem toma aspirina para afinar o sangue, usa um antiagregador plaquetário. Plaqueta é um tijolinho do nosso sangue que é uma colinha. Quando a gente se corta, ele vai lá e cola para não sangrar. Se eu tomo aspirina, quando eu uso aspirina, todas as plaquetas do meu sangue perdem a função cola. Ela não cola mais. Isso é para prevenir algumas doenças cardiovasculares, algumas doenças também ligadas a acidente vasculocerebral, tudo mais. Próteses cardíacas. Bem, eu tomo aspirina hoje. Quanto tempo a plaqueta do meu corpo fica inútil? Para sempre. Aquela plaqueta que entrou em contato com a aspirina não vai funcionar mais. Então eu vou morrer de sangramento? Não. Mas todas perderam a função? A tua plaqueta de hoje, daqui 10 dias, vai ser substituída. Vem uma nova. E você é renovado. O teu osso é renovado. Os teus tecidos são renovados dia a dia. A gente vai naturalmente ganhando as décadas, mas o nosso corpo é todo sábio dentro destas leis naturais. Das leis naturais e das leis materiais que regem o nosso organismo. Portanto, a renovação é algo muito natural. A Terra é um planeta que, se a gente olhar com frieza, é vivo. O planeta é vivo. Ele cospe lava para um lado, do outro lado afunda um terreno. De repente ali nós temos uma atmosfera que segura e nos protege de raios solares nocivos. Nós temos maré que sobe, que desce, é um organismo tão vivo quanto o nosso corpo físico. Só que numa expressão macro, não numa expressão micro. E a Terra se entrosa conosco. Nós estamos nesta vinculação completa. Lei natural. Deus escreve através da natureza para a gente, já disse Emmanuel. Concluindo, Jesus nos diz: amar ao próximo como a si mesmo. E esse amor ao próximo? Quais são as leis morais do amar ao próximo? Lei de sociedade é a sexta lei. Amar ao próximo. Lei de sociedade. Eu costumava dizer, trabalhar com gente é a pior coisa do mundo. Sexta lei. Sociedade. Mas eu preciso viver totalmente sozinho. Tenta. Vai lá para a montanha. Fica sozinho. Pode tentar. A gente não consegue. Biologicamente a vida não vai prosseguir. De alguma maneira a gente vai se extinguir. O ser humano só consegue estar em cidades
nos dias de hoje, porque durante esses milênios todos, a gente veio aprendendo a lei de sociedade, a lei do grupo. Naturalmente, a lei número 7 é a lei do progresso. Mas eu quero continuar como sou. É gostoso, né? Amanhã eu quero assistir a mesma novela, já vai estar em outro capítulo. Eu quero estudar o mesmo livro, ele já vai estar mais velho. Coisas novas estão aparecendo, adaptadas ou repaginadas, numa releitura da atualidade. A lei do progresso é uma lei natural, mas eu não quero que o progresso venha, virá. É uma força intrínseca ao movimento das coisas, ao movimento da lei natural. E aí a 8ª lei, na verdade, deixa eu ver, 2, 5, 6, 7, a 8ª. A 8ª lei é a lei de igualdade. Igualdade nas diferenças, mas na igualdade. Trabalhe o seu psicológico, trabalhe o seu moral, trabalhe os seus conceitos, observe o que está acontecendo à volta, observe as tendências, as análises da ciência, as análises da religião e procure se focar na igualdade. Depois vem a lei da liberdade. Um capítulo lindo sobre a liberdade em que eu sou livre, vou colocar funk do lado da reunião mediúnica. Eu sou livre. Pode colocar, desde que não chegue às 22 horas. Porque existem algumas regras sociais que eu não posso simplesmente erguer o som. O meu direito vai até o teu direito. Se você tem um direito, eu tenho o meu direito, eles se encontram, geram um limite. E aí, a liberdade tem suas orientações e suas regras também. O livre-arbítrio ele vai acontecendo à medida que a gente amadurece. 9 leis. Falta uma. Estou acabando. Vocês vão se levantar, animados, ir para casa. Ainda bem que acabou aquela palestra. Eu não aguentava mais aquele estudo. Está acabando. Kardec, ele cita: quem é o homem de bem? Os espíritos comentam: é o homem que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Essa é a última lei moral, a 10ª. Justiça, amor e caridade. Mas eu quero ser um homem de bem. Pratique a justiça, o amor e a caridade, você será um homem de bem. Você será um empreendedor social. Você será... Mas eu quero ser... Não, ninguém quer ser nada. A gente só quer ser feliz. A gente não quer ser nada para mostrar para ninguém. A gente quer ser alguma coisa para amanhã levantar bem, com a cabeça boa, fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, tornar o nosso ambiente gostoso de estar nele. E para onde a gente vai, parece que a vida vai junto. Aquela alegria de viver, aquela concordância com as leis naturais que Kardec colocou. E estas são as 10 leis que eu tenho quase certeza que todos vocês memorizaram, né? Uma a uma, memorizaram. Em relação a Deus, quais são as 2? Adoração e trabalho. Adoração e trabalho. Em relação ao amor a si próprio, quais são as 3? Reprodução, conservação e transformação, destruição. Em relação ao próximo, quais são? Sociedade, progresso, liberdade, igualdade, justiça, amor e caridade. Opa, eu não olhei, eu não colei. Para que todos aqui entendam que esse estudo é para o meu aprendizado. Não é para o aprendizado das pessoas que aqui estão. Mas, como eu disse no começo da nossa conversa, se vocês querem pegar o mesmo bonde, né, e seguir no mesmo circular, ou no mesmo trem, no mesmo metrô, estamos todos convidando à leitura de um capítulo do Livro dos Espíritos que é tema da nossa abordagem. Qual é o capítulo?
terceiro capítulo. Começa na questão 649, é isso? 614. 614. Fantástico, esse eu não memorizei, ó. Mas fico bastante feliz de concluir essa nossa colinha, cumprindo todos os itens. Claro que estourei um pouquinho no tempo, mas eu agradeço a boa vontade de vocês que conseguiram ficar até agora, viu? Obrigado, Wanderlei, muito obrigado a todos que estão aqui. Acho que agora tem a prece de encerramento, eu não sei se vai haver o passe. Então o passe vai ser coletivo. Muito obrigado, gente.